Olá pessoal, bom dia para todo mundo. Eu sou Henrique Pacheco, sou professor do Programa de Engenharia Química da COP, que é o núcleo de pós-graduação e pesquisa em engenharia da UFRJ. Vocês podem acessar o meu e-mail aqui sempre, né? Eu vou deixar aqui logo de cara para vocês o contato que vocês precisarem falar um pouquinho sobre catálise, sobre engenharia de reações químicas, sobre o que vocês quiserem, por favor, tenham essa liberdade de entrar em contato comigo. Eu vou dar prosseguimento hoje no nosso penúltimo dia de escola de catálise e vou falar um pouquinho com vocês, dando sequência às aulas anteriores, sobre sistemas catalíticos de laboratório, que nada mais são do que formas de perguntar para a natureza, perguntar para a mãe natureza, como é que ela pode nos ajudar dando informações sobre os nossos sistemas de interesse, informações não talvez a nível fundamental, como vocês viram nas aulas de ontem, mas mais macroscópicas, pensando mais em variáveis do seu processo reacional mesmo, de fato. Então, só recapitulando um pouquinho, na catálise a gente já sabe um pouquinho sobre essa ideia de termos um, um, uma ciência, na verdade, multidisciplinar, multiescalar e hierárquica, em que tanto a escala nano quanto a escala macro são de interesse. A gente sabe que os fundamentos são importantes, desde planos cristalográficos expostos até defeitos no seu catalisador, passando pela composição superficial do seu catalisador e todos os outros aspectos físico-químicos de interesse, vão influenciar em como aquele sistema, aquele arranjo de átomos, né, como essa complexa interação vai responder numa escala macroscópica. E na escala macroscópica você pode observar aqui com a retinha, com a setinha de baixo, numa análise industrial, ou seja, tanto a escala fundamental, pensando lá, de novo, em níveis atômicos, tanto a escala industrial, pensando já em processos para você vender um produto, desenvolver um produto factível ao seu consumidor final, são de interesse para catálise heterogênea e para catálise de maneira geral. Aqui vamos focar um pouquinho mais em aspectos da catálise heterogênea. Então, pessoal, aqui só para dar alguns exemplos de como podemos atacar essas diferentes escalas, aqui à esquerda, nesse GIFzinho, eu vou tocar para vocês, vocês podem observar os modos de adsorção de etanol sobre um catalisador de óxido de magnésio, um sistema bastante conhecido. Se vocês observarem aqui, essas bolinhas azuis maiores são átomos de magnésio, as bolinhas vermelhas são oxigênio, as bolinhas brancas carbono e as bolinhas azuis menores são hidrogênio. Então vocês estão observando um sistema de etanol, de um dímero, na verdade, de uma molécula, um sistema dimérico de etanóis vicinalmente absorvidos, e vocês observam como a gente pode atacar esse aspecto atômico, né? Observando que aqui há uma transferência protônica, né, para a superfície catalítica, e aqui simplesmente uma alteração no comprimento da ligação da hidroxila. Então, pensando já realmente lá no fundamental, né, como é que há o arranjo atômico e como é que isso vai impactar numa escala maior. Ainda em sistemas com etanol, e eu coloquei esses três sistemas particulares justamente por isso, porque versam sobre um mesmo, digamos assim, uma mesma molécula, plataforma de interesse. A gente passa por uma escala um pouquinho maior, olhando agora para testes de bancada, ou seja, feitos no laboratório. E aqui a gente está observando, por exemplo, um parâmetro macroscópico, a conversão de etanol em diferentes temperaturas. E esse gráfico aqui central, é uma representação de sistemas com nióbia e zircônia para o processamento de etanol. E mais à direita, já numa escala industrial, uma escala bem grande, já a níveis processuais de reações de interesse de etanol, você pode observar que nas ordenadas a temperatura variando de acordo, né? Na verdade, nas abscissas vão ser um número adimensional do seu processo, não importa qual seja ele, variando com diferentes temperaturas nas ordenadas. Então aqui a gente observa que dados de planta, esses dados aqui reportados anteriormente, são de plantas de desidratação de etanol, como é que e aí um modelo já fluido dinâmico, né, um modelo já de um reator real, ou muito próximo de um reator real, como é que a gente pode representar a partir de considerações fenomenológicas, já uma representação industrial de desidratação de etanol para a produção de bioetileno. Então, notem como os diferentes aspectos e as diferentes escalas
são importantes dentro da catálise. Então, informações fundamentais nos ajudam a entender fenômenos macroscopicamente observados. Então, pessoal, trocando em miúdos, na verdade, aqui a gente pode colocar num outro tipo de esquema, outro tipo de ilustração. A gente observa que de baixo para cima a gente sai aqui, como essa seta mais à direita, a gente sai do laboratório para uma planta industrial, e aqui inclinadinho nessa seta aqui, aumento de tempo, de recurso, de aplicabilidade final, naturalmente, mas sabendo que sempre é um processo de otimização e iteração, ou seja, você tem uma ideia, aqui nessa parte de screening primário, né? Tem uma ideia, passa por fazer o catalisador e você vai selecionar os catalisadores entre aqueles que você preparou, e aí tem uma porção de screening secundário, em que aí você começa a ir para uma escala laboratorial, no sentido de pensar em caracterizações, pensar em mecanismos, em qual é a cinética reacional observada, passar naturalmente também por testes de estabilidade, e aí já num scaling up, né? Pensando já em testes piloto, semipiloto, projetar um reator e testar na planta para você tentar implementar esse catalisador ou essa estratégia reacional num nível comercial, digamos assim. E aí, vocês já tiveram essa primeira parte do screening primário nas aulas anteriores, vocês viram fundamentos, vocês viram caracterização, diversos aspectos mais básicos, né, para você entender a catálise, o fenômeno da catálise, e hoje a gente vai, digamos assim, esmiuçar um pouquinho mais a parte do screening secundário, ou seja, a parte dos reatores de laboratório, aquele primeiro desenvolvimento de um catalisador já testando, digamos assim, a vera, para ver o que a natureza vai nos responder em relação ao que a gente está pretendendo. E nas aulas subsequentes, com os professores, os dois Alexandres, com a Clarissa, e também com o professor Alberton, vocês vão estar um pouquinho mais na parte de scaling up, né? Pensando talvez já saindo daqui do laboratório, pensando já no processamento de dados, em testes modelo ou testes padrão, e também já numa aplicação mais final desses tipos de conceitos. Então, pessoal, a primeira pergunta que eu gostaria de falar para vocês é pensar num momento mais básico, como é que a gente avalia experimentalmente a evolução de um composto, né, de uma espécie química de interesse. Então vamos pegar aqui, por exemplo, uma reação genérica, extremamente simples, de reagentes dando produtos, a gente não está particularizando para nenhum caso, e a forma talvez mais usual de analisarmos esse tipo de sistema é tratarmos de definir como é que é o perfil de concentração por alguma grandeza que seja de interesse do seu sistema reacional. Aqui, por exemplo, de maneira muito usual, tenta-se discretizar com o tempo ou com algum elemento de comprimento, com alguma distância dentro de um reator químico. Então, essas bolinhas aqui são genericamente qualquer espécie dentro do seu reator, as bolinhas vermelhas e as azuis, e aí você tenta traçar uma curva suave que seja o melhor modelo possível. Talvez o professor Alberton vai ter tempo de explicar um pouquinho disso mais para vocês, na parte de pós-tratamento de dados. Mas a ideia é que você plota esses dados, observa uma tendência ou a melhor tendência que você puder explicar, e a partir disso você tenta ir além e explicar aspectos fenomenológicos por trás desse tipo de dado experimental obtido. Então imagine que, por exemplo, no começo de um sistema, logo, por exemplo, discretizado por tempo, você logo no início da sua reação, você capta esse ponto, e logo lá, depois de bastante tempo, você captou esse ponto. E aí você consegue, na verdade, ter essas informações de o que é que está acontecendo do ponto de vista cinético, né, do ponto de vista químico dentro do seu sistema. E certamente esses gradientes de concentração são, não os gradientes, os perfis de concentração são a maneira mais usual de você sondar esse tipo de sistema. E aí podemos, na verdade, pensar dentro dessa discretização ou por tempo ou por um elemento de comprimento, pensar, por exemplo, aqui em sistemas, primeiro aqui um sistema batelada aqui em cima, em que você tem um vaso normalmente fechado, em que você tem um medidor de pressão, aqui um PG, do inglês pressure gauge, ou um manômetro, dentro de um fluido reacional aqui, né, ou não, dependendo do que você está fazendo, que está continuamente agitado. Isso aqui é simplesmente um sistema de agitação, e a cada intervalo de tempo você simplesmente colhe uma amostra. Então aqui seria a sua primeira amostra, aqui depois a sua segunda amostra, terceira, e por aí vai. E aí você pega cada valor de concentração, a gente vai falar como isso é feito no laboratório muito em breve,
tira essa alíquota do seu sistema reacional, analisa, vê qual é a concentração e você tem agora o ponto de concentração naquele tempo. E você faz isso sequencialmente e você consegue determinar o perfil de concentração do seu sistema reacional, da sua espécie de interesse. De maneira análoga, aqui para sistemas contínuos, né, aqui, contínuos, ou que a gente chama de sistemas também de fluxo, né, apesar dessa terminologia não ser muito adequada, né, porque fluxo associa-se fluxo a uma grandeza por unidade de área, então talvez não seja a melhor tradução, talvez vazão seja o mais correto, mas a gente usa muito no jargão da comunidade fluxo, em que você tem não mais um processo embatelado, em que você alimenta um reator, promove a reação química e descarrega o reator para fazer a sua análise ou para vender o seu produto, mas sim um sistema contínuo no sentido de que há alimentação e retirada de produtos e reagentes simultaneamente, ou seja, você tem um escoamento contínuo de fluido reacional dentro do seu vaso, dentro do seu reator. E aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses sistemas, naturalmente, é o escopo da nossa aula de hoje, mas só para vocês terem um primeiro gostinho do que é que eu estou falando. E aqui eu vou deixar um primeiro dever de casa para vocês analisarem, né, unicamente pelos perfis das bolinhas azuis, das bolinhas vermelhas, quem é que é o reagente e o produto do seu sistema, né? Notem que isso é possível fazer isso. Então, pensem aí com as suas intuições químicas, como é que simplesmente olhando para o perfil de cada uma desse conjunto de pontos, você pode afirmar quem é dentro desse sistema R dando P, um sistema bastante simples, quem é R e também quem é P. Uma próxima discussão importante, como eu falei, é pensar em diferentes métodos de detecção, a parte analítica do seu processo. Detecção, e por detecção eu entendo tanto a qualificação dos seus produtos quanto a quantificação. Às vezes você não simplesmente quer saber quem é, mas o quanto é. E aí a gente pode abrir, né, a nossa caixa de ferramentas e lançar mão de diversos, né? Aqui eu listo somente 7, mas entendam que são bem mais do que 7, inúmeros métodos analíticos para você determinar e quantificar os seus produtos, né? Titulação é os métodos chamados de wet chemistry, né? De química molhada, de bancada mesmo, titulação ácido básica, titulação por precipitação ou qualquer outro tipo de titulação. Cromatografia, que talvez seja a mais usual, a mais corriqueira dentro de um ambiente laboratorial envolvido com catálise. Espectroscopia e espectrofotometria, aí sempre dialogando com o outro, ou seja, medidas, sobretudo, da interação da radiação com a matéria. Condutividade, aí pode ser geralmente condutividade elétrica, né, de um meio que pode representar a concentração de um analito de interesse. Métodos de pressão total, especialmente quando há interesse em sistemas gasosos. E dilatometria, que é um nome diferente, mas simplesmente está relacionado à dilatação de uma mola, ou seja, você está usando uma balança de alta precisão, uma balança que vá lhe permitir determinar a perda ou ganho de massa de um sistema, geralmente a perda, ao longo do tempo, por exemplo, e você consegue relacionar isso à concentração de alguma espécie específica. Então, pessoal, aqui eu só quero deixar o alerta para vocês, é por isso que eu coloquei essas duas figuras aqui à direita do nosso cartoon, do nosso slide. A primeira é simplesmente mostrar, por exemplo, um cromatograma por cromatografia líquida de bile humana. E aqui vocês observem que o método está bastante interessante, né? Aqui nós temos picos bem separados, bastante bem resolvidos, então isso aqui aparentemente está de acordo, né? Se o nosso interesse fosse quantificar, por exemplo, essas espécies M1, M2, M3, M4, M5, M6, provavelmente o P significa um padrão interno, por cromatografia líquida, ao passo que, por cromatografia, aqui um cromatograma aqui abaixo, de cromatografia gasosa, né, GC, por um detector de ionização de chama, né, o FID, de óleo diesel, notem como, apesar de ser possível detectar aqui, por exemplo, alguns componentes, aqui como octadecano, hexadecano e por aí vai, talvez seja um pouco difícil de quantificá-los, justamente porque eles estão há uma sobreposição de algum desses picos, então talvez você não tenha uma capacidade de quantificação tão boa. E o recado que eu lhes deixo aqui é simplesmente não ficarem amarrados ou casados com uma técnica específica. Há a técnica ideal para cada um dos sistemas catalíticos, cada um dos sistemas reacionais, muito mais do que catalíticos, cada um dos sistemas reacionais de interesse. Então é importante saber que há uma gama imensa de técnicas analíticas e que você tem que escolher a melhor para o seu sistema. E que nem sempre
a melhor para o seu sistema vai ser a melhor para um sistema do colega ao lado ou de um colega em um outro laboratório. Sempre temos que ter essa perspectiva de que é importante usar a ferramenta certa para o trabalho certo, né? Se você quiser erguer uma massa muito grande, certamente você não vai usar uma chave de fenda, mas se você quiser parafusar alguma coisa, você não vai usar uma alavanca, você precisa usar a ferramenta certa para o trabalho certo. Então, o primeiro passo agora, já passando, na verdade, saindo da parte analítica, entrando já no entendimento dos sistemas de reação, né? no entendimento de engenharia química, da engenharia de reações químicas, a gente precisa definir algumas coisas e também classificar algumas coisas para a gente ter noção do que é que a gente está trabalhando, do que é que nos espera. Primeira coisa é definir o que é um reator. É importante ter essa definição. É um espaço confinado em que se processa uma reação química. Ou uma reação física, que seja, por exemplo, num decaimento nuclear, que seja. Mas aqui a gente vai trabalhar com sistemas químicos naturalmente. Então não tem muita novidade, não tem muita dúvida nessa definição de reator, mas a gente precisa, na verdade, escolher alguns aspectos desses reatores. Aqui eu vou explicar para vocês alguns aspectos relacionados aos extremos, né? Sabendo que esses extremos são situações idealizadas e que normalmente a gente vai trabalhar entre um e outro, ou a gente vai fazer uma aproximação dessa idealidade. Então, o primeiro aspecto que a gente precisa determinar é como é que é a transferência de calor com a nossa vizinhança. Então, os extremos que eu lhes apresento são: ou nós temos uma completa ausência de transferência de calor com a vizinhança e, portanto, temos um sistema adiabático, ou do outro lado nós temos uma transferência perfeita com a vizinhança, de maneira que não haja alteração na temperatura do nosso vaso reacional, ou seja, trabalhemos com o sistema isotérmico. E naturalmente, como eu falei com vocês, um sistema real vai trabalhar sempre entre um limite e outro. Você nunca vai trabalhar perfeitamente adiabaticamente, nem perfeitamente isotermicamente. Então, os limites são um sistema adiabático, um sistema isotérmico, mas sempre tendo em mente que um sistema real, aqui um sistema real, né? Vou colocar um real aqui, ele vai ser localizado entre um desses dois limites. Em seguida, naturalmente acoplado ao calor, né, tem a transferência de massa, os fenômenos de transporte nos acompanham sempre. E aí nós temos dois regimes, como eu já citei en passant com vocês, ou nós vamos trabalhar com fluxo, ou, de outro lado, com batelada. Batelada simplesmente significa que você alimenta os seus reagentes, processa a sua reação química e descarrega os seus produtos. Ao passo que um sistema em fluxo, de novo com a ressalva da nomenclatura, um sistema em fluxo quer dizer que você tem alimentação de reagentes e coleção de produtos de uma maneira contínua. Você sempre tem o escoamento de um fluido reacional, qualquer que seja ele, simultaneamente ao processamento da reação química. Em seguida, variáveis operacionais ou variáveis termodinâmicas ou variáveis ambientais, como vocês preferirem defini-las ou preferirem taxá-las. E aqui nós temos, de novo, nos dois limites, trabalhar com um sistema sem variação de pressão ou sem variação de volume, respectivamente o sistema isobárico ou o sistema isocórico, sabendo normalmente que, de novo, nunca teremos sistemas perfeitamente isobáricos, perfeitamente isocóricos, mas muitas vezes eles são suficientemente próximos desses casos ideais de que nós podemos utilizar essa aproximação com uma certa confiança, sabendo que vamos trabalhar num sistema real entre uma das duas condições limites. Por fim, o comportamento dinâmico do seu reator, ou, na verdade, uma propriedade do seu reator, na verdade, aqui é muito mais de propriedade do que do reator de fato, né? E aqui, basicamente, a pergunta que você tem que fazer é: dada uma condição, uma grandeza I do seu sistema, como é que é a derivada temporal dessa grandeza? Se a derivada temporal for igual a zero, para todas as grandezas analisadas, o seu sistema é estacionário. O seu reator é estacionário ou o seu sistema está estacionário para aquela grandeza. Caso a sua derivada temporal seja diferente de zero, você está trabalhando com um sistema transiente, ou seja, você ainda está evoluindo no tempo, você ainda tem algum comportamento que vai depender do tempo. E é essa pergunta que você tem que fazer em relação a uma grandeza I do seu sistema, e aí você pode colocar algum tipo de grandeza térmica, uma troca de calor, uma temperatura, algum aspecto material em relação à concentração,
algum número adimensional ou o que é que seja, qualquer um que você queira avaliar em relação ao tempo, você precisa ver se ela é igual a zero ou diferente de zero para você ter o comportamento dinâmico classificado como estacionário ou como transiente. E por fim, não vamos entrar muito nem nesse comportamento dinâmico, nem na relação ao tempo de residência, mas eu gostaria de citar para vocês, saber que ou o tempo de residência, que é basicamente caracterizado, né, não faz muito sentido tratar de tempo de residência para reatores batelada, mas é uma classificação dos reatores de fluxo. O tempo de residência significa o quanto que você espera que um fluido, numa distribuição de tempo de residência, na verdade, uma distribuição probabilística, vai passar dentro do seu reator. Cada elemento de fluido vai ter esse tempo de experiência dentro do seu reator. E aí ele pode ser único ou ele pode ter uma distribuição exponencial, nos casos limites. Mas sabendo que normalmente você vai trabalhar entre a distribuição exponencial perfeita e um sistema de tempo de residência único, né, em que há um único valor para qualquer elemento de fluido que adentre o seu sistema reacional. Agora, passando mais para também isso aqui só para a gente deixar o jogo aqui de uma linguagem que todo mundo consiga entender, de novo, né? Há diferentes backgrounds aqui na nossa escola, então é importante deixarmos a terminologia adequada para todos. Aqui definindo, né, para aqueles que não sabem ou aqueles que estão só fazendo uma breve recapitulação, os diferentes tipos de medir vazão, né? Vazão em quantidade de matéria ou vazão, que é a chamada vazão molar. Vazão em quantidade de volume, a vazão volumétrica, e também, por último, a vazão mássica, que é a quantidade de massa por tempo, né? Sempre alguma unidade por tempo. Então, a vazão mede exatamente esse tipo de grandeza. Matéria, volume ou massa. Próxima grandeza aqui é a conversão, FI, que eu chamei de FI por ser a conversão fracionária, F de fracionário, em que simplesmente é uma forma de você medir aonde você está na sua reação em relação a alguma espécie I. Notem que esse cara simplesmente mostra o quanto, essa expressão simplesmente mostra o quanto que você tem ou quanto que você consumiu no seu sistema em relação a uma espécie I. Note que a conversão varia de 0 a 1, então como ela é definida, se a sua conversão é 0, simplesmente a sua espécie I passou intacta no seu meio reacional, ou seja, ela não foi convertida, ao passo que se a sua conversão é 1 ou 100%, toda ela foi consumida naquela sua reação. E aí, por fim, eu gostaria de definir com vocês esse camarada aqui, que é o fator de expansão e compressão, ou fator de expansão molar, que simplesmente é uma forma de você medir a variação de densidade ou a variação volumétrica de um sistema reacional. E aqui vocês observam que ele depende de uma condição inicial de fração molar, notem, o x a 0 é a composição inicial, desculpem, a fração molar inicial, e aqui dentro desses colchetes é simplesmente a natureza da sua reação química. Esse primeiro termo no numerador é o somatório dos coeficientes estequiométricos, e aqui a gente vai definir coeficientes estequiométricos positivos para produtos, negativos para reagentes e nulos para inertes. Dividido pelo módulo do coeficiente estequiométrico da espécie de interesse, né, da espécie a qual você está calculando, referenciando, na verdade, o seu coeficiente de expansão molar. Então, de novo, esse coeficiente a gente vai usar aqui algumas vezes nos nossos slides, aqui na nossa conversa, simplesmente é uma forma de você conseguir computar variações de densidade no seu sistema reacional. E aí, existem correlações importantes aqui entre as vazões, entre as diferentes vazões, a vazão volumétrica e a molar, a vazão mássica e a molar. E aí eu deixo para vocês de tarefa de casa conferir a dimensionalidade desses caras propostos e também tentar correlacionar a vazão volumétrica com a vazão mássica. E pensem como vocês podem fazer isso. Então agora falando de fato sobre os sistemas reacionais, e aí o nosso primeiro de 3 sistemas reacionais que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, os sistemas batelada, e aqui vocês vão observar 3 esquemáticos, 3 fotos de um mesmo sistema. Aqui um sistema, à esquerda aqui um sistema de livro-texto mesmo, né? Notem que é simplesmente um esquemático. Aqui esse cara aqui é um sistema batelada, esse cara é um sistema semi-batelada, mas dentro do nosso escopo da nossa escola, vamos focar somente nos sistemas batelada.
Aqui a gente observa que tem um volume preenchido por alguma coisa com uma agitação, representado por esse elemento. E aí à direita, aqui no sistema central, né, nessa figurinha central, uma representação um pouquinho mais completa. Né? Notem aqui várias entradas aqui, por exemplo, de fluido de troca de calor. Aqui também dá para ver a camisa térmica, né, para você controlar a temperatura do seu reator, aqui nesse pedacinho, nessa janela, né, nesse interstício entre a parte interna e a parte externa do seu reator. Aqui é o nosso sistema de agitação. E aí, por exemplo, aqui poderia ser a sua entrada, né? E aqui a sua entrada de produtos e a sua saída de reagentes. Desculpa, a sua saída de reagentes, não, né? A sua saída de produtos e a sua entrada de reagentes. E aqui à direita vocês observam uma foto real de um sistema reacional do nosso laboratório, do NUCAT. Vocês podem observar um sistema que a gente chama de PAR, né? Pela marca, notem que é o PAR. Quando você ouvir falar de um sistema PAR, pense nesse tipo de reator batelado. Aqui vocês estão vendo, como eu falei para vocês, um manômetro, né? Um pressure gauge. Aqui nessa parte central é o módulo de agitação, vocês vão ver muito em breve, eu vou amplificar isso para vocês. E esse monte de fio aqui, essa confusão, fios, válvulas, são simplesmente formas de você controlar e detectar a temperatura, controlar a pressão, fazer o carregamento e descarregamento das suas espécies de interesse. Mas vocês vão ver isso com um pouco mais de detalhe. Aqui, como eu falei, o zoom, né? Notem novamente, é o mesmo sistema da parte anterior. Aqui dá para ver muito mais claramente agora a hélice de agitação, está acoplada a todo esse sistema de rotação aqui, não tem nada demais. Aqui várias válvulas de novo, várias tubulações, e são coisas secundárias. E mostrar para vocês aqui, nessa figura, nessa foto à direita, é o vaso reacional mesmo, né? O reator. Notem como ele é bastante espesso, né? Tem uma camada bem grossa de aço inoxidável, e isso é projetado para suportar várias pressões mesmo, né? Pressões muito altas, então tem que ser uma chapa de aço bastante espessa para aguentar o rojão, né? De trabalhar com pressões autógenas que podem chegar a pressões bastante elevadas. E vocês observam que no nosso caso, né, esse vaso reacional não tem nenhum meandro, não tem nenhum chanfro, né? Não tem nenhum quebra-vórtice, que são algumas ranhuras, né, e alguns artifícios que você pode colocar dentro do seu vaso reacional para otimizar o seu processo, né? Por exemplo, quebra-vórtices são muito interessantes para sistemas de polimerização em que há um certo aumento da viscosidade, então você tem que evitar que esses vórtices sejam criados e, portanto, melhorar o seu desempenho reacional. Aqui, à esquerda, é um outro tipo de arranjo de reatores bateladas, não mais o sistema PAR, mas é o nosso reator do NUCAT de pirólise. Nosso reator de pirólise. E aqui vocês estão observando, nessa seção central aqui, um forno de 2 estágios, né? Nota que ele tem uma quebra aqui no meio. Você pode setar temperaturas diferentes para diferentes estágios do seu reator pirolítico, e aí você carrega o seu material a ser pirolizado aqui nessa faixa do reator de quartzo, nessa meio-quinha aqui, e você fecha esse forno, controla aí, é a gosto do cliente, né? Se você quer uma pirólise rápida, uma pirólise lenta, o que é que você quer. Esse material vai ser pirolizado, ou seja, vai ser queimado na ausência de oxigênio. E aí vocês têm aqui a coleta de condensáveis aqui nesse sistema de refrigeração, e os seus gasosos, né, os seus não condensáveis, saem para uma análise, por exemplo, num cromatógrafo gasoso ou acoplado a um espectrômetro de massa. E aqui, novamente, notem, como sempre, temos um manômetro para ver se está tudo bem com o nosso sistema, e um jogo de válvulas e termopares aqui ao longo de diversos pontos do nosso reator. E aqui à direita eu vou mostrar para vocês um pequeno videozinho do reator PAR mesmo funcionando, né? Notem, como eu falei para vocês, não tem nenhuma novidade, é simplesmente aqui o motorzinho da agitação interna, aqui a pressão sempre sendo monitorada, a camisa de controle térmico, e enfim, só para vocês observarem mesmo o sistema Avera, digamos assim, né, funcionando na realidade. Então, não tem nada demais do que eu falei com vocês, e você coleta ao longo do tempo, você abre esse cara e coleta o vapor, coleta o gás, coleta a fração líquida e analisa conforme você quiser analisar. E aí vamos passar para o equacionamento desses caras. Então, fenomenologicamente, são sistemas bastante simples. Simplesmente vamos botar de maneira matemática aquilo que eu falei para vocês. E, de novo, dentro do nosso escopo da nossa escola, vamos simplesmente trabalhar com sistemas isotérmicos ideais. De novo, temos o nosso primeiro papo aqui sobre sistemas catalíticos de laboratório. Então, não vamos trabalhar com sistemas não isotérmicos, e
que desviem da idealidade. Então, como eu falei, tem a corrente de alimentação, né? Simplesmente você vai carregar o seu catalisador, o seu reator com os seus reagentes antes da reação, processa a sua reação e tem a sua corrente de descarregamento, né? A sua corrente de saída que ocorre depois da reação. E para um sistema isotérmico ideal, basta que nós façamos um balanço material para uma espécie qualquer de interesse, que seja a espécie, aqui no nosso caso, a espécie I. E isso significa que nós vamos olhar que o acúmulo é igual à entrada menos a saída, mais o efeito da reação química, notando que esse mais aqui, ele está atrelado àquelas definições de coeficiente estequiométrico que nós fizemos anteriormente. Coeficientes estequiométricos positivos para produtos, negativos para reagente e zero para inertes. Dada a característica de um reator batelado, ou seja, que não há entrada nem saída, nós podemos cortar esses termos de entrada e saída, anulá-los e termos diretamente que a nossa equação diferencial que rege um sistema batelado é dada por isso. Uma equação bastante simples. Notem que essa taxa de reação é o que vai complicar ou não a sua vida em relação à resolução dessa equação diferencial, e que nós temos uma condição de contorno aqui, uma condição inicial de que no tempo igual a zero, nós sabemos o valor inicial da nossa espécie de interesse. E aqui a notação, né, o Rzinho minúsculo é a taxa por unidade de volume, poderia ser por um outro tipo de unidade de massa, unidade de área, no caso de catalisadores heterogêneos, por exemplo, e V é o volume reacional. E aí vocês ficam com a tarefa de casa de sair, na verdade, do aspecto molar, né, aqui, por exemplo, um DN e DT, para passar para a equação diferencial em conversão fracionária, não mais em relação ao número de mols, mas em relação à conversão fracionária. E notem como tem uma grande conveniência de trabalhar com a conversão fracionária, porque a gente sabe que no tempo igual a zero, por definição, a conversão fracionária de uma espécie I vai ser zero. Então a gente já sabe a nossa condição de contorno imediatamente, pode ser muito conveniente para um seu sistema. E aí notem que aqui você vai ver o aparecimento do fator de expansão molar para a espécie I. Notem que é interessante vocês terem isso em mente. E aí vou mostrar para vocês uma aplicação numa realidade, né, uma aplicação real desse tipo de sistema. Vocês estão observando aqui dados dinâmicos, né, observem, né, aqui ao longo do tempo, de absorbância relativa, e aqui é um método interessante, um daqueles que eu mostrei para vocês, um método, por exemplo, espectrofotométrico, em que você vai ver, aqui no nosso caso, como é que um rejeito, na verdade, de indústria têxtil está perdendo a sua cor ao longo do tempo, catalisado por um catalisador aqui de dióxido de titânio, que está promovendo esse descoramento do seu resíduo de indústria têxtil. E aí, para você pensar em como isso pode ser feito, precisa lembrar que a lei de Beer-Lambert nos garante que há uma proporcionalidade, uma direta proporcionalidade entre a absorbância, que é a medida, é a grandeza medida aqui, e a concentração de analíticos na sua solução. E, portanto, você sabe que esse plot de absorbância por tempo é uma forma de você representar também o plot de concentração por tempo. E aí você consegue suavizar essa curva e pegar um melhor ajuste. Aqui, notem, temos um ajuste razoável. O professor Alberton vai falar um pouquinho mais com vocês sobre isso. E aí, esses parâmetros estimados aqui, esse fator e esse fator aqui também, eles vão nos dar rica informação sobre a cinética do processo. Eu não vou entrar muito nesses detalhes, nas técnicas de você transpor, né, o dado experimental para um modelo fenomenológico ou o contrário, mas saibam que esses valores que você estima são de extrema valia para você avaliar a cinética do seu processo. Saber, por exemplo, para aqueles que já têm um background, se é de primeira ordem, se é de segunda ordem, se é de terceira ordem, se é de uma ordem fracionária, ou o que quer que seja que você queira analisar. Então, é importante você saber que esse tipo de medida te dá, de novo, é a forma de você perguntar para a natureza se aquele modelo fenomenológico que você está propondo faz sentido ou não faz sentido. De acordo com o que você vai coletar nessas bolinhas, né, nos pontinhos, você tem essa confirmação ou você não tem essa confirmação. E também uma outra forma de você pensar, se você está olhando com os olhos de quem quer ver, desde daquela discussão anterior, é que independente da solução que você propuser aqui, observem, se tem densidade constante, se tem densidade variável, se você tem uma solução geral, você consegue propor que o tempo necessário para obter uma certa conversão ou chegar a uma certa concentração é uma área. Porque se você está observando,
sempre temos uma integral de alguma coisa. Então, integrais, como a gente já sabe, representam áreas sobre gráficos. Então, você colocando esse tipo de plots, que são chamados plots de Levenspiel, ou Levenspiel plots, né, ou gráficos de Levenspiel, você consegue representar pela área abaixo do gráfico alguma grandeza que é proporcional ao tempo de reação. Então, notem que, independentemente de como você propõe a sua reação, de novo, a sua expressão, né, na verdade, você, a partir de gráficos, de dados, tanto de processo aqui, por exemplo, volume reacional, quanto de dados da natureza do processo, quanto, por exemplo, a taxa de reação, você consegue exprimir ou você consegue antecipar o tempo necessário para você atingir aquele parâmetro, aquele nível de processo que você quis anteriormente. Seja ele conversão, seja ele concentração de uma espécie A que seja. Então, esses gráficos Levenspiel são especialmente valiosos quando tentam-se acoplar reatores em sequência. Então, você consegue ver claramente como as integrais se acoplam e, portanto, você consegue ver como é que é melhor arranjar um reator ou outro, mas isso é um detalhezinho um pouco mais profundo, só estou dando um gostinho para vocês pensarem nesse tipo de análise. Passando agora, botando um ponto final, né, colocando trocando a marcha agora para não mais em sistemas batelados, mas sistemas de fluxo, né, sistemas contínuos, vamos falar dos reatores tubulares, mais uma vez, isotérmicos ideais. Então aqui, nós estamos observando que, de novo, temos entrada e saída, né? Isso está acoplado agora à característica do reator, não mais uma batelada, mas um reator contínuo. Em que, no caso dos reatores tubulares, a gente vai considerar, idealmente, mais uma vez, variações do fluido somente na direção axial, né? Somente nessa direção. Ou seja, radialmente, nós não estamos observando nenhuma alteração no fluido. Isso, de novo, é uma aproximação. A gente vai sempre olhar, no nosso caso aqui, para um elemento de fluido genérico que está aqui representado nesse intervalo. E aí, num intervalo de comprimento DL, por exemplo, teremos uma alteração da vazão molar de FI para FI mais DFI em condições diferenciais, naturalmente. A aproximação do reator isotérmico, do reator tubular isotérmico ideal é que o tempo de residência, ele recapitulando aquele conceito de tempo de residência, ele é aproximado como único. Ou seja, elementos de fluidos distintos não se misturam. Se você tem, por exemplo, esse elemento de fluido dentro de um reator, ele não vai se misturar jamais com esse. E não vai se misturar jamais com esse, nem com nenhum dos outros vizinhos. Então, por exemplo, imagine que eles são pacotinhos, eles são tijolinhos que estão se deslocando dentro do seu tubo reacional sem que haja sobreposição, sem que haja mistura entre eles. Então você vai, e simplesmente um vai empurrando o outro e a conversão vai acontecendo dentro daquele elemento de fluido, mas sem que haja mistura entre elementos de fluidos vizinhos. E aí essa é a hipótese fundamental do PFR, que é a sigla para esse tipo de reator, né? O Plug Flow Reactor, que de novo, com a ressalva da tradução, é chamado em português de reator de fluxo pistonado. E aí, de maneira totalmente análoga, assim como fizemos para o reator batelada, nós temos o balanço material e, de novo, é como se fosse uma receitinha de bolo, né? Sempre passamos pelo balanço material, acúmulo é igual a entrada menos saída mais efeito da reação química, e aqui no nosso caso, a gente vai ter sim entrada e saída, naturalmente, porque estamos num sistema de fluxo, mas nós não vamos ter acúmulo. E aí, fazendo o balanço material para este elemento de fluido aqui, nós chegamos a esse equacionamento bem direto, bem conciso. E aqui eu mostro para vocês, no canto superior direito, um reator tubular de laboratório, que é o famoso tubo em U, né, um reator em U. E aí você observa que aqui nós temos o nosso leito catalítico, né, essa faixinha preta, simplesmente onde é que vai ocorrer a reação química de fato, né, digamos assim, que vai ser aquela massa de catalisador que vai promover a reação. Você alimenta os seus reagentes por aqui, coleta os seus produtos por aqui, e aí esse resto da reação, da unidade reacional, vai para a sua técnica analítica de interesse, nesse caso, para um cromatógrafo gasoso. Então, atacando um pouco mais essa equacionamento, você pode observar que para uma área transversal constante A, isso é como a maioria dos reatores tubulares são pensados, né, não tem uma variação de área na seção transversal,
você observa que esse elemento ADL nada mais é que um elemento de volume, né? Passa de um elemento de comprimento DL para um elemento de volume DV, e isso pode ser interessante para você equacionar o seu sistema. Então, expandindo um pouquinho mais esse equacionamento que a gente chegou, eu simplesmente estou repetindo para vocês aqui a equação do slide anterior. A gente observa que, se você está notando, esse cara vai cortar com esse, e aí você tem direto, né, essas duas equações químicas, essas duas equações diferenciais, perdão, tanto em função da variação da vazão molar, quanto, se você quiser também, da variação da conversão fracionária. Então, de novo, fica a gosto do freguês qual é a grandeza que você quer explorar, tanto a vazão molar quanto a conversão fracionária. De maneira também totalmente análoga com o sistema batelado, nós podemos fazer uma abordagem gráfica desses reatores, e notem que, de novo, nós teremos uma facílima forma de você pensar em variáveis de processo, por exemplo, o tempo para você atingir alguma conversão, independentemente se você está trabalhando com um caso geral ou com um caso de densidade constante somente. Notem que é sempre a área abaixo do gráfico tem uma proporcionalidade com o tempo de reação e com outros parâmetros de projeto, né? Como volume, como concentração inicial. Então sempre tem um diálogo muito fácil com os gráficos, né? Os Levenspiel plots são bastante úteis, como eu falei com vocês. E aqui eu vou deixar como dever de casa vocês pensarem em transpor, né, aquele equacionamento dos slides anteriores, chegarem nessas integrais aqui, nessas equações integrais, para que vão representar a forma de você apresentar os gráficos de Levenspiel. E uma aplicaçãozinha dentro desse escopo, aqui vocês estão vendo à direita, eu vou explicar à direita antes de explicar o gráfico de fato, justamente você está observando, é aquele reatorzinho em U que eu falei para vocês, ele está aqui embaixo. Essa estrutura metálica aqui é o forno, né? Você vai colocar esse forno cilíndrico em volta do seu reator. E aqui você está observando uma unidade de processamento de etanol, de novo, a que a gente tem lá no Lucati, e apesar de ser um pouco assustadora, se você nunca viu isso aqui, notem que aqui simplesmente são saturadores, ou seja, fontes de, respectivamente, à esquerda, etanol e à direita de água, se você quiser coalimentar água ou só alimentar etanol. Aqui em cima você está vendo controladores de vazão. E aqui são simplesmente válvulas para você fazer algumas adaptações ou fazer alguns controles dentro da sua unidade reacional. Não se assustem, não é nada mais do que isso. Essas mangueiras aqui são simplesmente os fluidos de refrigeração ou aquecimento dos banhos térmicos. E aqui você está vendo simplesmente o controle de potência elétrica mesmo. Isso aqui são transformadores para você ter um ajuste bom dentro do seu sistema. Aqui também, óbvio, né? Sempre um manômetrozinho, um pressure gauge para você ver se está tudo bem no seu sistema. E aí vocês não estão vendo na foto, mas aqui à direita é justamente onde está o cromatógrafo gasoso, que permite uma análise online desse sistema reacional. Você consegue coletar dados online, já está acoplado a essa unidade reacional. Então à esquerda, pessoal, eu estou apresentando para vocês dados, e cada uma dessas bolinhas vermelhas são dados experimentais obtidos nessa unidade com diversas pressões parciais de etanol, e vocês estão observando nas ordenadas a taxa de formação de butanol, que era o produto de interesse desse estudo. E aí os autores, eu sugiro que vocês olhem essa metodologia para vocês verem como é que acopla uma abordagem fenomenológica com uma abordagem mais experimental desse tipo de problema. Os autores eles propõem um modelo fenomenológico que está representado por essa linha azul dessa maneira, com essa cara, e aí eles observam que tem uma correspondência boa com os pontos experimentais coletados. Então, de novo, eles têm uma abordagem matemática, têm uma abordagem fenomenológica, e os pontos experimentais são a forma de você perguntar para a natureza se aquilo que está propondo faz sentido ou não. É a forma de você corroborar suas hipóteses feitas a priori. E aí, de como é que a gente faz isso num ambiente laboratorial? Simplesmente efetuando as reações e quantificando os seus produtos de interesse ou o perfil do seu reagente processado. E aí, para fechar aqui a nossa aula, na verdade, o último exemplo que eu lhes dou é um reator de leito fluidizado, que é simplesmente para mostrar que nem tudo no laboratório são simplesmente PFRs ou bateladas. Nós temos uma infinidade, uma grande quantidade de outros sistemas reacionais possíveis, e eu trago para vocês o leito fluidizado, o reator de leito fluidizado,
que nada mais é do que uma forma pensada, um arranjo experimental pensado para você evitar o fenômeno de coqueificação, sobretudo, que é a deposição de carbono na superfície do seu catalisador, que vai desativar o seu catalisador. E essa forma de você arranjar o seu sistema garante que, ou pelo menos se não garante, ele propõe que você consegue regenerar o seu catalisador de uma maneira muito simples. Você simplesmente faz uma entrada de ar que vai aspergir esse leito catalítico ao longo da sua linha, e ao mesmo tempo que você faz a reação, você consegue, digamos assim, expulsar na forma de CO2 ou de CO aquele, por exemplo, né, pode ser por alguma outra tática reacional, aquele carbono que estava atrapalhando o seu desempenho reacional. E aqui esses pozinhos, se você seguir essa linha aqui dos pozinhos, o catalisador é capturado de volta, ele é reinjetado, já regenerado no seu sistema catalítico, e aí ele fica tendo esse sistema de regeneração paralelo ao sistema da reação química de fato. Então observe que você alimenta o seu reagente aqui, coleta o seu produto aqui, e o resto é simplesmente o esquema de você regenerar o seu catalisador, por exemplo, queimando esse coque ou, enfim, hidrogenando esse coque, como você quiser. E aqui de jeito que vocês estão observando o nosso sistema de leito fluidizado lá do laboratório também, o sistema real. E aqui vocês notam como aqui tem o nosso leito catalítico, aqui uma entrada de ar, uma saída para você, não dá para ver por aqui, mas tem a saída com a coleta do catalisador, que está aspergido, e também dos produtos de interesse. E muito mais fácil, certamente, do que eu ficar falando, é vocês observarem o que é isso funcionando a Vera, e aí eu passo para vocês esse videozinho. Notem como tem essa efervescência, entre aspas. Isso aqui parece um fluido, mas não é um pozinho, é um sólido muito fino, e ele tem essa característica de ficar como se fosse um fluido batendo no liquidificador, sendo borbulhado, justamente por ser esse arranjo de leito fluidizado. Então o ar está passando por aqui, obviamente vocês estão vendo o reator aberto, ele é fechado e aquecido para promover a reação, e você consegue, com esse agito do seu leito catalítico, melhorar a recuperação por queima desse coque, por exemplo, para reduzir ou mitigar essa deposição, essa desativação, essa deposição de coque, por exemplo. Então, pessoal, só para recapitular, a gente vai fechar logo a nossa conversa. Sistemas reacionais são forma de perguntar à natureza, e eu falei isso hora e outra, e é a verdade, é você conversar com a mãe natureza, perguntando para ela se o que você está fazendo tá gerando, tem algum sentido, né? Perguntando sobre conversão, seletividade, taxa de reação, e ela vai te responder de forma adequada ou não, né? Dependendo do que você está esperando, a natureza sempre vai te dar respostas de maneira que você consiga experimentalmente validar ou não as suas hipóteses feitas anteriormente. Você pode configurar o seu sistema reacional das mais diversas formas possíveis, e o usuário é quem manda. Se você vai usar um PFR, se você vai usar um batelada, se vai usar um leito fluidizado ou algum outro setup, quem manda é o usuário. Há sempre, de novo, a ferramenta certa para o trabalho certo. Os balanços materiais e os energéticos regem o equacionamento. Lembrem-se, aqui nós não entramos nos balanços energéticos, mas saibam que quando houver gradiente térmico, você precisa levar em conta a transferência de energia dentro do seu sistema reacional e, portanto, entrar com os equacionamentos de balanços energéticos. Então, aqui os fenômenos de transporte, né, momento, matéria e energia, sempre estão nos acompanhando dentro dos sistemas reacionais. E, por fim, é importante, né, e aí vou relembrar o diálogo das aulas anteriores com essa aula e com as aulas posteriores, que o que você observa microscopicamente na caracterização vai refletir no que você observa macroscopicamente lá na sua avaliação catalítica e na sua indústria, por exemplo, numa escala um pouco maior. Então, sempre as abordagens microscópicas das características físico-químicas vão ditar o que vai acontecer, digamos assim, na vida real, né? Na hora de você, de fato, pensar na aplicação final do seu catalisador. Então, esse diálogo micro e macro é imprescindível dentro de um mundo tão multiscalar, tão hierárquico como a catálise. Então, pessoal, deixo aqui para vocês uma bibliografia sugerida para aqueles que forem mais curiosos, quiserem levar um pouco mais à frente as leituras. Lembrando que esse livro aqui, ele é aberto, eu deixei o link para vocês no e-book, basta clicar, ele está aberto, ele é um livro de graça, então aproveitem, é um livro de altíssima qualidade, aproveitem, não que os outros não sejam, mas é porque esse aqui é um livro gratuito. E fazendo uma ressalva interessante, né, do nosso professor, querido professor emérito aqui do programa de Engenharia Química da COP, Martin Schmal, o livro de engenharia de reações químicas dele, que está para ser atualizado muito em breve. Eu sugiro que vocês não deixem de conferir. Por enquanto, pessoal,
É só, espero que vocês tenham aproveitado a nossa aula. O meu e-mail está lá no primeiro slide. Fiquem à vontade para entrar em contato, para fazer perguntas. E logo mais, na nossa sessão de dúvidas, eu converso ao vivo com vocês. Um grande abraço e um bom dia para todo mundo.